Boa tarde, preparatório. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre as últimas aulas, que é do dia 28 de maio, 4 de junho e a de hoje, 18 de junho, tá? Então, nós estamos falando sobre economia colonial. Então, para a gente lembrar, o Brasil era colônia de Portugal, sendo assim, Portugal era metrópole e nós, o Brasil, éramos a colônia de Portugal. Através desse metrópole colônia, existia uma coisa chamada de pacto colonial. O que era o pacto colonial? O pacto colonial era um pacto firmado entre colônia e metrópole, onde a colônia só podia comprar qualquer produto ou vender qualquer produto para sua metrópole. Sendo assim, Portugal sempre lucrava. Por quê? Porque se o Brasil só podia vender para metrópole, a metrópole, que era Portugal, comprava ao preço que ela desejava, porque o Brasil não tinha mais ninguém para vender. Então, se o Brasil colocasse o preço de um produto a R$5 e a metrópole achasse que deveria pagar 2, ela pagava 2, porque o Brasil não tinha para mais ninguém para vender. Então, era esse preço que ela pagava. Em compensação, na hora de comprar, o Brasil comprava a preços absurdos. Por quê? Porque não conseguia comprar de mais ninguém, só de Portugal. Então, Portugal vendia ao preço que queria. Portugal sempre lucrava nesse pacto colonial aí. A primeira atividade que nós temos é a atividade da extração da árvore de pau-brasil. Então, entre 1500 e 1530, ou seja, durante 30 anos, a nossa principal atividade econômica foi a extração da árvore de pau-brasil. Como é que essa extração era feita? Pelos índios, através do escambo, ou seja, as trocas, né? Então, os índios cortavam, levavam os troncos, né, a madeira, até os navios portugueses. E, em troca, eles recebiam algo que eles não tinham, como espelhos, como pente. Aí a gente pode pensar que eles eram bobos, né? Não eram, não. Eles não possuíam aquilo. Então, se eles não possuíam, para eles tinha algum valor. Então, a nossa primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil durante 30 anos, feita através do escambo com os índios. Como é que era a agricultura desse período? A agricultura era de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? Eu planto aquilo que a gente vai consumir, né? Eu não estou plantando para vender para outros lugares. Então, de subsistência é para o próprio consumo aí. Depois a gente vai ter como principal atividade econômica a plantação de cana-de-açúcar, que vai ser quando o Brasil efetivamente começa a ser colonizado a partir de 1530. Essa plantação de cana-de-açúcar, ela vai se dar através de uma coisa chamada de plantation, tá? O que é o plantation? O plantation é um sistema que vai ter algumas características. Vai ter o latifúndio. O que é o latifúndio? São grandes fazendas. Então, o minifúndio são pequenas e o latifúndio são grandes fazendas. Então, a plantação de cana-de-açúcar, através do sistema de plantation, tem latifúndio, grandes fazendas, produção para exportação. Então, não é mais uma produção de subsistência, é produzir muito. Por que eu preciso produzir muito? Para vender para outros países. Outra coisa, monocultura. Por que monocultura? Mono é uma só. Então, nessa grande fazenda, nesse latifúndio, era produzido apenas uma coisa, só a cana-de-açúcar. E a mão de obra, muito importante isso aí, a mão de obra era mão de obra escrava, ou seja, aqueles negros que estavam vindo da África, ou também alguns nativos, né, que eram os índios que eram escravizados, mas isso era bem pouco, porque a igreja não permitia a escravização dos indígenas, mas aceitava a escravização dos negros. As primeiras minas de ouro que foram encontradas no Brasil foram encontradas nos estados de Minas Gerais e Goiás, tá? Então, são lá que serão encontradas as primeiras minas de ouro. Quem encontra essas minas de ouro? Um pessoal chamado de bandeirantes, são os paulistas. São os paulistas que vão adentrar o interior do país. Por quê? A gente tem que pensar, né, naquele período lá. Então, o Brasil não era o Brasil de hoje. O Brasil era mata pura. Então, quem é que vai? As pessoas, quando chegavam, elas chegavam no litoral, né, nas praias. E por ali, elas faziam suas casas, por aqueles arredores. Como é que vai entrar dentro do território, né? Quem fazia isso eram os bandeirantes, era mata fechada. Então, corriam muitos perigos de animais, não conheciam as estradas. E são eles que vão literalmente abrindo, né, no facão, na enxada, abrindo,
derrubando árvores, abrindo e fazendo as pequenas cidades no interior do país. Então, os bandeirantes, a gente vai ver que eles são os grandes perseguidores de índios, né? Índios escravos. Vão dizimar bastante índios, mas também tem uma parte positiva deles. Qual é a parte positiva? São eles que vão explorar o interior do Brasil. E são eles que vão encontrar o ouro aí em Minas Gerais e em Goiás. Com a descoberta do ouro, Portugal vai ficar todo animado, né? E aí Portugal precisa fazer algumas leis para quê? Para que não burlem, não roubem esse ouro. Então ele vai criar uma coisa chamada de casas de fundição. Através da casa de fundição, né, eram retirados os impostos. Então a pessoa ia lá, tinha um pedaço de terra que era concedido a ela, que ela podia, naquele pedaço de terra que ela tinha naquele território, ela poderia, né, achar o ouro que ela procurar o ouro, só que quando ela encontrasse o ouro, 20% do ouro que ela havia encontrado deveria ser dado para a coroa portuguesa. Por isso existiam as casas de fundição. Se alguém tiver a oportunidade de alguma vez visitar uma cidade chamada de Ouro Preto em Minas Gerais, ela conta justamente toda essa história aí, em Confidência Mineira. Tem minas de ouro que a gente pode visitar lá, tem a Casa da Moeda, a Casa de Fundição, que toda essa história, a gente vive essa história em Ouro Preto, tá? Então é um local bem bacana para se conhecer. Os escravos que trabalhavam nas minas. Quem trabalhavam nas minas eram os escravos. Só que os escravos que trabalhavam nas fazendas precisavam ser escravos fortes, né? Porque eles trabalhavam o dia inteiro no sol, pegando peso. Nas minas, não. Os escravos das minas, eles precisavam ser pequenos e magrinhos. Por quê? Porque as minas são estreitas e pequenas. Como eu falei para vocês, quem tiver a oportunidade de algum dia em Ouro Preto e visitar uma mina, vocês vão perceber que muitas minas a gente tem que entrar de lado, a gente não consegue entrar de frente. E chega numa determinada parte da mina que a gente tem que andar de gatinho, se ajoelhar, porque a gente não consegue ir em pé mais nessas minas. Então, por isso que os negros escravizados que trabalhavam nas minas, eles não podiam ser altos e nem fortes, eles tinham que ser pequenos e magros. Geralmente se utilizava mão de obra de crianças, né? Um absurdo, as crianças ficavam ali, aliás, para o adulto também era um absurdo, mas principalmente para as crianças, né? Em um local frio, úmido, né? Sem iluminação. E quando você entra numa mina, você fica até sufocada assim, porque você fala assim, meu Deus, como é que eu vou sair daqui agora, né? Te dá até assim um certo pânico. Então você imagina as crianças ali dentro, trabalhavam de 10 a 12 horas tentando tirar ouro dali. Uma outra coisa, se a mina desmoronasse, todo mundo morria ali, que era uma coisa bem comum de acontecer, o desmoronamento de minas, né? Então se desmoronasse, quem estava ali acabava morrendo. A gente vai ter em Minas Gerais, nós vamos ter vários caminhos do ouro no Brasil, né? Porque o caminho do ouro eram locais que se descobria ouro e por ali passava o ouro para ir para Rio de Janeiro, Minas Gerais, que eram os grandes centros, ou até chegar a Portugal. E um desses caminhos do ouro é Paraty. Então, quem já foi em Paraty, a importância de Paraty, o caminho do ouro. Então é por ali que o ouro passava, que era uma ligação entre Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, até a chegada a Portugal aí. Nós vamos ter na aula de hoje falando sobre a conjuração mineira, ou também conhecido como Inconfidência Mineira, né? Um grupo de intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros vão se rebelar contra um imposto chamado de derrama. A derrama, na realidade, ela nunca aconteceu, ela nunca saiu do papel. Assim como a conjuração mineira, na realidade, ela nunca aconteceu essa revolta também, porque eles foram presos antes de fazer a revolta. Haviam, sim, as reuniões, né, onde eles debatiam o que eles iriam fazer, mas a revolta em si, ela não chegou a acontecer. Então, o que a derrama dizia? Anualmente, as pessoas deveriam dar uma taxa de ouro ao coroa portuguesa, que isso era praticamente assim fácil de pagar. Só que com o passar dos anos, essas minas elas foram se esgotando, né? Então não tinha mais tanto ouro assim, então não dava para pagar mais tanto imposto. Mas a coroa portuguesa continuava exigindo o mesmo número de impostos.
Então a derrama dizia o seguinte: muita gente estava devendo a coroa portuguesa. Se não pagar, os soldados entram na casa de vocês, né? E vão retirar tudo que vocês têm de valor, até dar o valor desse imposto aí. Então eles começam a se revoltar por causa da derrama. Lembrando que a derrama nunca aconteceu de fato, ela não saiu do papel. Esses conjurados mineiros, né, em sua maioria, não eram grande população, tá? Eram pessoas de uma renda média para alta aí. Inclusive Tiradentes. Tiradentes era a pessoa, assim, vamos supor, a mais pobre que havia entre eles, mas não necessariamente ele era uma pessoa pobre. Ele tinha uma condição de vida boa, né? Bem melhor do que a maioria da população ali. Então, o que eles estavam desejando, esses conjurados mineiros? Eles queriam uma república em Minas Gerais, eles queriam a construção de uma universidade em Minas Gerais e eles queriam também poder produzir manufaturas. O que é manufatura, gente? Por exemplo, matéria-prima é o algodão, a manufatura é o tecido, então eles queriam poder produzir manufaturas para vender. O que acontece? Um dos conjurados mineiros era um fazendeiro que devia muito à coroa portuguesa. Aí o que ele decide fazer? Ele se torna um X9. Ele vai lá e conta para o governante, né, que havia essa reunião de revoltosos, né, que queriam tomar o poder em Minas Gerais. Aí, por ele delatar os seus colegas, o que acontece com ele? As dívidas dele são perdoadas. Então, some as dívidas dele a partir daquele momento. E a coroa portuguesa, sabendo de todas as informações que ele havia passado, em um dia em que os conjurados mineiros se reúnem, né, fazem mais uma reunião, os soldados vão lá e prendem esses conjurados mineiros. Então, os conjurados mineiros são presos, julgados e condenados. Alguns são condenados ao degredo. O que é isso? Eles foram expulsos do Brasil e tiveram que ir para a África. Outros foram condenados à prisão perpétua. E apenas um, que foi Tiradentes, foi condenado à pena de morte, né? A forca em praça pública. Por que Tiradentes foi condenado? Porque ele, na realidade, foi o único que admitiu fazer parte da conjuração mineira. Então, ele foi o único que disse, não, realmente, estou fazendo parte de uma conjuração, de uma revolta contra o governo. Então, ele vai ser o único condenado à morte. E por que ele é condenado à morte? Porque a coroa portuguesa queria que alguém servisse de exemplo. Então, ele é condenado à morte, ele é enforcado em praça pública para que todos vejam. Depois o seu corpo é destroçado e colocado nos postes no caminho do ouro, né? Para que todos pudessem ver Tiradentes, o corpo dele destroçado pela estrada. Por que fazem isso? Para causar pânico na população. Era mais ou menos um aviso assim, ó. Olha o que acontece com quem se revolta com a coroa. Você quer se revoltar com a coroa? Vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Tiradentes. Então, essa é a explicação dessas últimas 3 aulas aí, ok?